Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada de 2025 do IT Forum Líderes. Eu sou o Rafael Homer, sou editor assistente do IT Forum e nessa temporada do IT Forum Líderes a gente resolveu mudar um pouco o formato do nosso programa. Ao invés de temas mais genéricos, como a gente trouxe no ano passado, a gente quer discutir assuntos mais específicos que impactam o cenário brasileiro e mundial da TI. E nessa primeira temporada nós vamos falar sobre um tema que está bastante em alta no começo desse ano, que é o tema da soberania tecnológica. Nesse primeiro episódio, para discutir esse assunto, a gente trouxe um convidado muito especial, Nelson Leone, que é CEO da Wide Labs, uma empresa que está desenvolvendo uma IA brasileira, uma tecnologia soberana em inteligência artificial. O Nelson também tem uma história de vida e uma trajetória muito bacana, vai compartilhar essa história com a gente. E a gente vai conversar sobre esse tema desafiador para o cenário de tecnologia. Nelson, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Não, obrigado pelo convite, Rafael. Eu acho que não podia estar num lugar melhor para falar do Amazônia. Então, um lugar lindo aqui, tá, gente? Fantástico. Isso aqui é real, tá? Não é de mentirinha, não. Obrigado por nos receber, obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão relevante para a área que a gente trabalha, mas para o país que a gente está. Né? Bacana, e eu quero conversar sobre a Amazônia IA, falar um pouco sobre essa tecnologia soberana desenvolvida aqui no Brasil, mas quero começar falando da sua trajetória, né, Nelson? Porque é uma história bastante interessante, uma história de superação em certa medida, né? E eu acho que o momento mais interessante dessa história começa lá em 2005, quando você estava junto com o Exército Brasileiro na missão de paz no Haiti. Conta pra gente como eu fui parar lá. Como você foi parar lá, justamente? Bom, realmente é uma história um tanto heterodoxa, vamos dizer assim. Então, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, sou oficial do Exército Brasileiro e eu fui voluntário selecionado para participar da missão de paz do Haiti lá em 2005. E aí eu vou falar uma coisa que é importante, toda nossa conversa, que ela passa por toda a minha carreira profissional e pela empresa que eu tenho hoje, né? Então tem a ver muito com um propósito. Ir para o Haiti, para mim, era realização de alguns sonhos. Essa que era a realização de implementar muita coisa que eu tinha treinado no Exército, como tropa especial e tudo mais. Você tá levando a bandeira brasileira, a tecnologia brasileira, os aprendizados brasileiros pelas Nações Unidas, num país que precisa, num lugar que precisa, e gerar impacto real na vida das pessoas. Eu vou para lá, durante as 2 primeiras semanas estou cumprindo a minha missão lá, e após uma das missões, a gente é emboscado, voltando para a base, e eu tomo um tiro de fuzil AK-47 que mudou minha vida. Só que é um fuzil e o tiro pegou no meu coração e explodiu meu braço, explodiu tudo. Dali a minha vida mudou. Então eu morri por 8 minutos, literalmente. Fui ressuscitado, recebi um monte de transfusão de sangue, fiquei internado entre Haiti, República Dominicana e Brasil 2 anos e meio, 6 meses em hospital mesmo e 2 anos em hospital de reabilitação para aprender a viver sem o braço, que até então não mexia nada, depois ganhando algum tipo de movimento, aprimorando reabilitação e tudo mais, para conseguir voltar a viver como deficiente físico, voltar a viver e me redescobrir nessa nova vida que eu estava começando a traçar. E nesse momento também você descobriu como para-atleta, né? Como Isso. parte dessa como parte recuperação. Da fisioterapia. Uhum. Eu nadava e aí eu brinquei, né? Eu fiz reabilitação no Hospital Sara Kubitschek em Brasília. Uhum. E o Sara, o Sara do Lago Norte, na beira do Lago Paranoá. E eles me colocavam numa piscina. Eu falei, gente, eu quero ir para ali, né? Eu quero eu quero ir para a natureza, eu quero ir para o lago. E aí eu comecei a nadar e uma atleta de tênis de campo paralímpica chamada Rejane, amigona minha, falou, Leone, você tem que virar atleta, cara. Assim, você gosta desses quick wins que você tá fazendo aqui, assim, eu no Sara, eu brinco que eu fiquei 2 anos no Sara, eu não tive alta do Sara, eu fui liberado pelo RH, né, foi dispensado, porque assim, eu já conhecia todo mundo, eu morava lá dentro praticamente. E eu virei atleta paralímpico de natação, uma carreira relativamente curta, eu me classifiquei para a Olimpíada, eu ganhei competições, fui campeão brasileiro, mas aí eu me dediquei muito e lesionei o braço bom. E aí a situação começa a complicar, porque eu já não mexia direito o braço esquerdo, e aí o braço bom, e aí eu falei, não, eu já estou um pouco mais velho, tá na hora de eu definir minha nova profissão.
E aí eu tô falando de 29 anos de idade. Então tem muita gente que se pergunta, tá muito tarde para recomeçar? Rapaz, nunca é tarde para você recomeçar. Só que você tem que ter um plano. Não é sair fazendo as coisas. Sim. E eu tava atrás, eu sabia ser militar, eu sabia que eu aguentava muita pressão, eu sabia que eu sabia liderar pessoas, que eu tinha uma experiência de vida interessante, sabia ser resiliente e tudo mais. Mas tá, beleza, como é que eu aplico isso no mercado de trabalho? E aí com 29 anos, em 2008, eu tomo uma decisão que muda a minha vida profissional. Até então eu comecei a fazer palestras motivacionais, contar minha história de vida. Até hoje eu faço isso muito na parte de ação social. E eu escolho trabalhar com redes sociais para B2B. Em 2008. Que era uma coisa nova, né? Todo mundo estava começando. Então eu optei por escolher uma coisa que realmente eu não estava atrás de ninguém. Uhum. E eu migrei do Exército, fui aposentado no Exército, criei as redes sociais do Exército, trabalhando como civil lá. E aí o mercado privado me viu, me levou para o mundo publicitário. Eu ajudei a criar as redes sociais do Banco do Brasil, de várias empresas, Sky, Nivea e por aí vai, aqui no Brasil. Grupo Unilever, um monte. E eu tive um crescimento muito rápido, chegando a diretor executivo e tudo mais. E eu me realizei profissionalmente naquela parte. E aí eu já estou em 2015, quando eu recebo um convite para mudar de novo. Eu tenho um problema com zona de conforto, sabe? A zona de conforto vai me dando agonia, tá na hora de mudar. E aí em 2015 eu fui convidado para participar de um processo seletivo para ser o chefe de comunicação digital do Unicef no Brasil. Então voltar para a ONU, não como militar, como capacete azul, mas agora como um oficial das Nações Unidas, mas de comunicação. Vou para lá. E eu cheguei lá para implementar também toda a parte de comunicação digital. E lá eu tive a primeira minha experiência com inteligência artificial. Mas machine learning. Gente, inteligência artificial não começou hoje não, tá? Então, não foi no chat GPT que as pessoas descobriram. E existe há muito tempo. Essa era a antiga inteligência artificial, né? E era machine learning. E a gente fez um projeto em parceria com o Facebook, hoje Meta, com o Facebook Messenger e o Unicef. E uma empresa chamada Talk2You, para a gente desenvolver um agente conversacional, um agente conversacional que contava histórias, e dentro dessa história ele mostrava, você poderia interagir, você ajudava uma menina que estava sofrendo vítima de sexting, que é uma violência sexual online, certo, com expose de nudes e tudo mais, para uma adolescente. E você estava ali para entender aquilo. E a ideia era não somente mostrar que você pode estar nessa situação sem estar percebendo ou estando, tem saída. E a gente teve 1,5 milhões de adolescentes que participaram desse projeto. E esse projeto acabou dando bastante visibilidade. E aí, dali, eu vou ser o chefe de comunicação de engajamento digital do Unicef em Nova York. Eu saio do Unicef Brasil, vou para o Unicef Nova York, controlar toda essa parte. Participei da resposta ao Covid. E aí passei a ter mais contato, muito mais com essa parte aí, de tecnologia, de inteligência artificial. E em 2021, no meio do Covid, eu falei, não, tá tudo muito tranquilo, vamos começar de novo. E eu volto para o Brasil com um projeto que ele é focado no tratamento do Alzheimer, para postergar os efeitos do Alzheimer, da perda de memória. E era um projeto que só era possível fazer com inteligência artificial. Uhum. Lá... E, Nelson, me conta um pouco dessa história, porque nesse momento é quando você conhece os fundadores da Mind, né? Exatamente. Uma startup lá do Rio Grande do Sul, e que te coloca em contato com essa parte mais dessa inteligência artificial, que é o que a gente hoje chama de inteligência artificial generativa, naquela época ainda dando os primeiros passos, né? Eu diria que, ao conhecer eles, eu tive alguns ensinamentos também, sabe? Porque eu peguei esse projeto, rodei boa parte ali nos Estados Unidos para entender quem tinha capacidade para fazer isso, e todo mundo falou, é impossível fazer, não dá para fazer. Qual que é o projeto? O projeto, ele... E aí a gente tem que... O tempo importa nesse contexto que eu estou contando, sabe? Então, em 22, a ideia, início do segundo semestre de 2022, a ideia era fazer um robô biógrafo que entrevistasse o paciente, os seus cônjuges e amigos, para pegar as bold memories, as memórias fortes e felizes. Sim. Porque, infelizmente, o paciente com Alzheimer, ele retém algumas memórias, só que normalmente ele acaba retendo também memórias traumáticas. Ele fica naquela roda de só reviver aquelas memórias. Captar todas essas histórias, podendo ser por voz ou por texto,
escrever uma biografia em primeira pessoa, então você muda o formato da escrita, sintetizar a voz do paciente para que todo dia o paciente se escute contando a sua própria história de vida. E isso ajuda, obviamente, a reter muitas dessas memórias, que são portas que ainda não foram trancadas ali do nosso banco de memórias. E esse projeto não era possível, porque não tinha ChatGPT na época, mas já tinha muita coisa acontecendo. E aí, quando me apresento o Rodrigo Malossi e o Marcelo Chape, lá em Porto Alegre, falando, tem uns caras lá no sul que conseguem resolver. Eu falei assim, poxa, eu voltei dos Estados Unidos, tem alguma coisa, vamos lá, né? E aí eu passo para eles, a gente queria avaliar por uma semana, eles avaliaram, ele falou, olha, a gente consegue fazer. Eu falei, vocês conseguem mesmo fazer? É sério isso, é muito sério. Ele falou, não, a gente consegue. O Marcelo é médico, é economista e o Malossi é físico. E gênios de IA, e o projeto ganha vida. E tem uma frase que a gente usa, inclusive, na empresa hoje, que eu falei para eles assim, olha, se for verdade o que vocês estão falando, eu vou levar vocês para o mundo, porque o que vocês estão falando é uma coisa inacreditável. E de fato aconteceu, a gente cria o Biographer em outubro de 22, em junho de 23 a gente ganha o Leão de Cannes de inovação e inteligência artificial, comigo e com o Marcelo lá no palco recebendo o troféuzinho, e foi um momento ímpar da nossa vida que mudou a história minha, mudou a história deles e mudou a história da empresa. Sim. O Biographer, ele já nasce dentro da Wide Labs ou ele é um embrião da Wide Labs? Como que Eu diria que ele é um embrião da Wide Labs. Hoje a Mind e a Labs, elas estão na mesma holding, são empresas co-irmãs, né? Mas ele é o que me faz acreditar que essa era a vertente que eu queria seguir na minha vida profissional, sabe? Então eu me junto a eles oficialmente. O Biographer e assim, o Festival de Cannes, ele tem uma visibilidade, ele não é só publicitário, ele dá uma visibilidade gigantesca, muita empresa de tecnologia está lá, e chamou a atenção de uma empresa chamada NVIDIA, que eu acho que o pessoal hoje já conhece. Conhecida, já ouvi falar. E a NVIDIA entra em contato com a gente, falando o seguinte, olha, a gente quer entender melhor o que vocês desenvolveram, porque aparentemente vocês resolveram algumas questões que a gente não está conseguindo resolver, e de fato a gente tinha resolvido. Quando a gente conversa, eles nos fazem o convite para fazer parte do projeto Inception, que é um projeto de aceleração de startups que a NVIDIA tem no mundo todo. Aqui não tinha muita gente, não tinha muita empresa, hoje está crescendo bastante. E quando a gente os conhece, a gente fala pela primeira vez da ambição que a gente tem de desenvolver um LLM soberano, um multilingüe, mas que tinha a ótica brasileira, sendo desenvolvido por brasileiros. E nessa linha do tempo, só para esclarecer para quem está acompanhando a gente, né? O Biographer ele já nasce como uma solução de IA generativa, ou então ele já estava naquele contexto de LLM? Ele nasceu pré-GPT-3. Sim. A gente já tinha até relacionamento com a OpenAI antes dela ficar famosa. Na LLM da OpenAI. Ela foi treinado lá com alguma... Sim, mas nem o 3 ainda, né? Anterior. E por isso que a gente fez nos Estados Unidos. Certo. Porque a qualidade do desenvolvimento de língua em português brasileiro não era suficiente e a gente utilizou... A paciente zero é Mary Beth, do Texas. Uma pianista, a história é linda, o livro tá lá no escritório, inclusive. E aí ele nasce, e um dos motivos, e eu acho que assim, o Amazônia, a ideia de desenvolver o Amazônia, ele tem vários motivos, eles têm várias preocupações e objetivos e ambições que a gente tinha, né? Então, o primeiro é ter algo que tivesse conteúdo em português brasileiro, aí vocês podem me perguntar, mas hoje os LLMs falam português. Falam, conhecem bastante sobre a gente, mas não sobre a nossa ótica. E eu lembro que lá atrás eu fiz uma pergunta pro ChatGPT e eu perguntei quem descobriu o avião. E eu conto essa história sempre porque parece bobo, mas não é. E a resposta foi que foi os irmãos Wright, né? Aí eu falei, não, gente, assim, eu aprendi na escola. Tem um cara chamado Alberto Santos Dumont que em Paris, ele decolou lá com o seu 14 bis e aí não cita. E aí eu pergunto, ele fala, depois deles ele teve uma participaçãozinha. E qual que é a nossa preocupação disso? Ela é muito mais profunda do que uma brincadeira de pergunta dessa. Eu entendo, e aí é onde a gente começa a endereçar o papo soberania. Eu entendo que, principalmente os mais jovens agora, a IA vai cada vez estar mais penetrada no nosso dia a dia, nas empresas, em tudo que a gente faz. Significa que muito provavelmente já está acontecendo e cada vez mais vai acontecer. Os nossos jovens, eles vão aprender sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, sobre a nossa língua
por meio das inteligências artificiais. Uhum. Só que se a gente não for o detentor da narrativa, porque toda inteligência artificial tem um bias, ela vai ter uma ótica, porque os seus desenvolvedores escolheram o volume de conteúdo e tudo mais para isso. Você deixar a história de ser brasileiro, da cultura brasileira, de tudo que é brasileiro, verificando o que realmente é importante, o que a gente aprendeu, para uma empresa de fora contar essa história, ela é um pouco perigosa. Porque você deixa... Eu não estou nem falando de segurança nacional, não estou nem falando de outras questões críticas de serviço público, por exemplo. Eu estou falando de uma coisa muito mais fundamental, que é a sensação de pertencimento. Uhum. E a gente se preocupou muito por isso. Porque assim, não é todo mundo que está numa posição que pode ser um decisor disso. E a gente estava numa posição única para poder fazer isso. E algo interessante que até eu, como jornalista, reparo nisso, outros colegas da nossa área também devem reparar, mesmo que você consulte uma plataforma como o ChatGPT em português, é um português esquisito, né? É um português que foi treinado em bases de dados majoritariamente americanas, em inglês, que seja. Então, a forma de escrever não é a forma que a gente fala no nosso dia a dia, né? Isso é muito interessante. E acho que a Amazon IA, ela é treinada em conteúdos em português brasileiro, mas não só isso, né? Elementos da cultura brasileira, elementos da nossa história. E eu queria que você falasse um pouco sobre como ele se diferencia hoje de uma plataforma estrangeira, como, por exemplo, o ChatGPT, mas não só, né? Bom, para começar a falar isso, faltou falar de um outro parceiro. Quando a gente falou para a NVIDIA, a gente falou que a gente já estava fazendo captação de muitos dados, e aí a gente fala assim, existiam já datasets prontos, ou dados públicos, dados sintéticos, a gente adquiriu e fez parcerias para ter dados privados também, e a gente tinha preocupação, olha, quando eu for treinar um modelo, eu estou representando o Brasil, e eu quero que ele esteja regulatoriamente correto, eu não quero dar jeitinho, eu não quero usar uma área cinza, então a gente não pegou nada que oferisse, que eu iria ferir algum direito autoral ou privacidade de dados, isso foi muito importante. Só que eu precisava de processamento, que tudo bem, a intenção é legal, mas no final do dia tem que ter GPU. E aí eles nos apresentaram a Oracle, e eu lembro o dia, o momento da reunião, a gente estava indo para o nosso escritório, a gente estava reformando o escritório, o que viria a ser o escritório novo da Wide Labs, não tinha cadeira, não tinha nada, gesso fazendo, eu estou sentado no chão fazendo a call com a Oracle e explicando para eles o seguinte, falei, olha, a gente quer fazer isso, e a gente gostaria de saber se vocês topam. Eles demoraram 3 segundos para topar. Eu falei que eu conto a minha história de vida, né? Eu fiz a minha palestra num evento o ano passado com a Oracle e eu coloquei um selfie que tinha todo mundo que fez parte do projeto Amazônia, que faz parte hoje, não, os nossos parceiros. Não seria possível, não existe Amazônia hoje sem os executivos brasileiros da Oracle, da NVIDIA, que trabalharam com a gente, e a gente começa a trabalhar. Então, como é que ele foi desenvolvido? Então, a gente sim usou bastante GPU. Não, a gente não usou bilhões de dólares, mas também não foram milhares de reais. Foram bons milhões de reais em infraestrutura, que foi disponibilizada para a gente para fazer o treinamento em nós de H100. E a gente utilizou uma técnica diferenciada para treinar o modelo, e aí eu não vou entrar no techniquez demais, porque uma que eu não tenho nem a capacidade técnica, aí veio o Rodrigo Balós, que tem muito mais. Ele já tinha desenvolvido e ele tinha uma tese para esse treinamento, e é importante a gente falar que assim, a gente não sabe se vai dar certo 100%, a gente tem uma tese teórica que ela funciona. Na prática, ela não funciona tão bem, aí a gente vai fazendo ajustes, e eu lembro que teve um momento que acabou o crédito que a gente tinha, só que não estava bom. E aí eles falaram, Leone, faz o seguinte, a gente vai bloquear aqui, você não enxerga mais nada disso, deixa rodar que vai ficar, só não demora muito. E aí a gente conseguiu e nasceu o Amazônia. Então o Amazônia ele nasce com alguns diferenciais competitivos, e aí eu acho que endereça um pouco a sua pergunta. O primeiro é que ele foi sim desenvolvido sobre a ótica brasileira. Ele não só fala português, ele é multilingüe, ele fala muito bem qualquer idioma, e ele tem uma performance absurdamente boa em língua portuguesa e línguas latinas, porque a gente privilegiou isso aqui.
Falar português não é fácil, gente. E o Brasil ainda é complexo, porque a gente não fala um português brasileiro. É só chamar um gringo para cá, pede ele fazer um tour nas regiões do país que a gente vai entender o que significa isso. Ele entende o português, a gente continua treinando e aprimorando os datasets. Por exemplo, nossa linha desse ano agora é línguas indígenas, quilombolas, o que a gente chama de low source languages e culturas, para a gente realmente saber cada vez mais. Esse é um ponto. O segundo ponto é que ele roda 100% em território nacional. Os data centers do Amazônia... Desde o treinamento dele... Desde o dia zero, tudo aconteceu dentro do Brasil. O Amazônia vive dentro do Brasil, em 2 data centers. Nós somos o único modelo grande, que capacidade de escalabilidade, que 100% da energia... Não dá para chamar Amazônia e usar energia termal, assim, que polui muito. Carvão. A gente é ESG, a gente usa energia limpa e renovável e escalável. Então, a gente escolheu os data centers justamente para isso, que representasse essa preocupação. Então, eu tenho segurança de processamento, nada sai das fronteiras brasileiras. Eu tenho segurança ambiental, eu respeito essa regra do jogo, eu tenho capacidade de escala. Eu tenho nível de segurança muito grande. Aí a Oracle, a Amazônia mora junto dos data centers da Oracle aqui no Brasil. E isso me garante aspectos de segurança. A gente está adequado à regulação. Então, tá vindo, por exemplo, provavelmente a PL 2338 é o que vai vir a ser aprovada. A gente se preocupou lá com a AI Act e a gente tomou decisões. E eu lembro exatamente os momentos dessas decisões, que assim, a tentação de você usar um monte de dado que está ali, que você sabe, de repente não vão nem notar. Não, a gente tomou decisões para adequar e respeitar a regra do jogo, porque a gente acredita muito que tem espaço para todo mundo, mas tem um espaço, se você está dentro da regra do jogo, juridicamente falando, você traz uma segurança jurídica muito maior para empresas enterprise e para governos, e é isso que a gente optou. Então, por exemplo, a questão da PL 2338 de direitos autorais, vocês já nascem... É uma baita vantagem competitiva para a gente. Já nascem adaptados a ela, mesmo não tem sido aprovada ainda. Exatamente. E aí tem mais um aspecto interessante, que não é bobo e ele é importante, ainda mais no contexto geopolítico. Os executivos da Amazônia, da Wide Labs, moram no Brasil. Tem representante legal no Brasil. Vocês podem falar com ele, a gente existe. Tá? Então, hoje, qual outro LLM, qual outro modelo grande que você tem a possibilidade de falar com os fundadores, falar com os desenvolvedores, olha, eu estou com dificuldade aqui, a gente conserta, a gente vem aprimorando, inclusive, o modelo baseado em feedback de nossos clientes, para ele cada vez mais entregar o que se espera do nosso cliente. E deixa eu voltar num assunto que você passou, que eu achei bem interessante. Vocês hoje também, então, têm uma preocupação com linguagens indígenas, linguagens quilombolas. Como é esse processo de treinar modelos, como você colocou, em linguagens que têm pouca quantidade, pouco volume de informações, né? Bom, aí eu vou voltar atrás um pouquinho. Uma das técnicas que a gente desenvolveu, que são diferenciais competitivos que a gente tem, é como é que a gente montou datasets e como é que a gente usa quantidade versus qualidade para fazer o retreino, para fazer o fine tuning e tudo mais. Então essa é uma técnica que nos proporciona algumas vantagens competitivas, que a gente desenvolveu junto com a NVIDIA. Em relação aos slow source, é um projeto que está começando agora. E aí a gente vai envolver antropólogos, já está envolvendo universidades e tudo mais, para você buscar o maior número de informações que você tem. Existem informações, só que elas estão dispersas em todo lugar. A ideia é conseguir fazer isso e manter uma esteira de produção. Então a nossa ideia não é nem se ficar retido só no Brasil, é para ir para a América Latina inteira, porque isso é uma forma da gente eternizar isso, né? É um legado cultural que eu posso agora guardar. Porque se deixar do jeito que está, a gente vai acabar perdendo. Então esse é o processo que a gente começa a fazer agora. E aí é importante falar, Rafael, que a Wide, ou o Amazônia, ele não é só o modelo. Então já tem uma novidade. O Amazônia teve filhotinhos agora, né? Então assim, a família cresceu e agora a gente tem 3 bichos. Então o Amazônia, nossa floresta, o nosso ecossistema, ele é um grande modelo de linguagem. Algumas semanas atrás a gente lançou o Guará, do lobo-guará, que ele escuta muito bem, então ele faz um speech to text fantástico. Então ele traz voz para texto em português brasileiro. Aí é português. E é muito legal. Com compreensão de sotaques também. Esse é o diferencial, porque assim,
Ele vai conseguir entender o português formal? Claro que vai. Ele e todo mundo vai conseguir entender. Agora, a gente está treinando ele para ele entender regionalismos, sotaques, compreender a baixa qualidade, às vezes, da voz, por causa da gravação e tudo mais. Então, esse modelo já foi lançado. A gente, inclusive, está lançando um modelo muito em breve, que é o Ará 2, vai ter um nome melhor, mas voltado para baixa qualidade de som, que é voltado para gravações de telefonia. Certo. A sua ligação está sendo gravada e para você conseguir absorver, aquelas são 8 Hz, né, que é a qualidade mínima. A gente lançou o Arpia. O Arpia é um multimodal, focado mais em imagem para texto, e ele endereça desde descrição de imagens, mas também muito, que é a maior necessidade, a questão de OCR. E aí ele endereça não somente documentos PDF, mas digitalizados, e isso é muito importante no contexto Brasil. Uhum. E a gente lançou o Golia, que é um besourinho pequenininho da Amazônia, que ele é um Small Language Model, altíssima performance, altíssima velocidade e baixo custo, porque ele é bem menor. Então hoje a gente montou um pacote de modelos que ele acaba endereçando 100% das demandas que vêm chegando para o Wide Lab para desenvolvimento de soluções. Certo. O Golia, por exemplo, que tipo de aplicação vocês veem para ele? Ele vai ser utilizado para tarefas específicas e para baratear toda a questão de inferência. Então, eu não preciso usar um modelo gigantesco para qualquer tipo de tarefa, então eu vou ter um agente conversacional que vai fazer demandas específicas, ele vai fazendo isso. Eu preciso de mais robustez, aí eu chamo o Amazônia para poder entregar isso. Então ele vai para tarefas específicas, para soluções que a gente desenvolve também. E aí a gente volta no aspecto da soberania. Uhum. A soberania ela não está só no modelo. Uhum. A gente tem que lembrar que os modelos, eles não são as soluções em si. Quando você entra lá em qualquer um desses modelos grandes que você entra na sua conta, aquilo ali não é um modelo. Aquilo ali é uma solução já. É uma solução front para você, B2C para você. A gente até tem ele não está com todas as features, é mais para degustação, é gratuito, você pode usar. Tem milhares de pessoas usando. Mas o nosso foco principal hoje, por enquanto, é B2B. E aí tem endereçar a outra parte, que são as soluções de tecnologia baseado nos modelos que a gente tem. E elas têm um papel determinante também na questão de soberania. Por quê? Porque as soluções que a gente está desenvolvendo, elas são soluções, como eu falei, para empresas enterprise, tanto do setor público quanto instituições, privados e instituições do setor público, que elas são estratégicas dentro da operação da empresa. O que a gente oferece para eles é uma oferta diferente, que a gente fala que é um bundle. Então, hoje, se você tem uma solução, você vai ter que contratar algum modelo, pode ser inclusive a Amazônia, e no nosso caso a gente oferece, olha, qual é a sua dor? A minha dor é essa, eu quero resolver esse problema, e eu entrego a solução inteira, e além disso eu entrego os modelos. E na maioria desses clientes a gente coloca essa infraestrutura toda dentro do cliente, porque ainda tem essa discussão de soberania. Para você ser soberano, dependendo do mercado, por mais que esteja no Brasil, mas se as informações e os dados estão comigo, não é tão soberano assim. Sim. Né? Então esse é o conceito que a gente está avançando. Legal. Nelson, vamos falar um pouco do negócio da empresa, já que você introduziu esse assunto. Hoje estão com um foco grande na parte B2B, tanto na parte privada quanto para governo, né? A gente tem uma série de concorrentes nesse mercado, concorrentes globais, que, se por um lado não tem a especialidade que vocês têm, né? Por outro lado, trabalham com bases de dados, imagino, bem maiores e que geram modelos que eu queria entender na comparação de benchmark, por exemplo, como vocês estão, e quando vocês vão para os clientes, o argumento que vocês fazem para que a Amazônia seja a opção mais atraente, né? Excelente pergunta, e essa é a nossa estratégia de negócio, que eu vou explicar um pouco agora. Eu consigo competir token por milhão preço com qualquer uma dessas grandes? Não. Porque se ele quiser, ele pode falar o seguinte, eu dou $1 em vez de eu cobrar até quebrar todo mundo e eu não vou conseguir competir nisso. Então a gente entende que o token por milhão, o processamento em si, ele está virando uma commodity graças a esses grandes players que tem. Uhum. E aí a analogia que eu gosto de fazer é, normalmente o Brasil exporta commodity e importa bens de consumo. Uhum. O que a gente está oferecendo esses caras estão vendendo commodity, deixa eu oferecer bens de consumo, baseado no produto que eu tenho, de alta qualidade.
de commodity. Vamos colocar assim, se a gente supor que o Amazônia é uma commodity, ele é uma commodity diferente, porque ela tem uns aspectos distintos, ainda assim, preço por preço vai ser complexo. A partir do momento que eu ofereço esse bundle que eu comentei de soluções, quando eu ofereço o pacote solução, cobrando apenas por processamento, a discussão não é mais preço do modelo. A discussão é o custo-benefício que essa solução está tendo dentro do meu negócio. E esse é o modelo que a gente vem ganhando bastante tração. Na verdade, hoje a gente está numa situação interessante que eu tenho uma fila de clientes e crescer é complexo, a gente está crescendo rápido, a gente vai dobrar de tamanho agora no final do primeiro trimestre, a gente deve dobrar de tamanho de novo ainda esse ano, e a oferta para eles olha, eu tenho muita tecnologia de prateleira que eu venho desenvolvendo antes da era Amazônia, do Amazônia modelo, que a gente vinha fazendo soluções, Biographer e tudo mais, e a gente tem muita tecnologia, e essas tecnologias, eu vou dar 2 exemplos que conseguem ilustrar isso. A gente, ano passado, foi o vencedor de uma solução do edital de licitação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, para atendimento interno e externo. Ministério Público. Então, o Ministério Público ele é um órgão que trabalha com a parte de judiciário. A plataforma é atendimento ao público externo, a vítima, e interno, para consulta de documentos e tudo mais. Então, a gente desenvolveu uma série de tecnologias para que essa solução ficasse pronta. Essas mesmas tecnologias eu consigo oferecer para entendimento de grandes processos. Um processo no jurídico pode ter 20 mil páginas, 25 mil páginas, e a questão de contexto é relevante. Tem OCR, nem todos são digitais, estão digitalizados, então a gente endereçou várias tecnologias. E a gente entendeu assim, mas isso aí, qualquer empresa tem uma burocracia, qualquer empresa tem processos, qualquer empresa tem atendimento ao público interno que seja. E a gente começou a oferecer a facilidade de desenvolver soluções personalizadas, e aí é onde a gente entra, o valor agregado, em um curtíssimo espaço de tempo, porque eu tenho a tecnologia já. A solução não tenho tanto de prateleira, agora a tecnologia eu tenho. E aí a gente utilizou os nossos primeiros clientes como sandbox para a gente conseguir elaborar, e é isso que a gente vem oferecendo. Certo. E na área B2C, você comentou que hoje a Amazônia já está disponível para fazer quem quiser pode testar, mas vocês ainda não fizeram um lançamento da plataforma B2C amplo, né? Isso é um plano? Isso também não seria importante para vocês poderem continuar retroalimentando esse modelo e continuando a expansão do treinamento? Qual que é a estratégia aí? Uma coisa importante, a gente tomou a decisão que a gente não vai usar dado de ninguém para treinamento do modelo, então nem do B2C. Então, a gente tem ideia, sim, de lançar o app, não é a prioridade absoluta agora, a prioridade nossa é rampar e conseguir atender a fila de clientes que eu tenho, que é um bom problema, não tô reclamando para ninguém não, viu? Assim, vamos que vamos. E a gente tem, eu diria assim, agora no segundo tri é onde a gente espera lançar o app nosso, ainda não tem uma data definida, para B2C, e ainda ali é uma briga de cachorro grande. Então, a gente quer ser... O posicionamento nosso é um posicionamento de soberania. E aí, qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que a gente tem que lembrar, e por isso que eu quis falar da solução, tá? Isso aí tem a ver com o si que a gente está falando. E dentro de toda empresa a gente tem pessoas também. A gente é muito inocente hoje na utilização, a população é muito inocente hoje na utilização de IaaS. É uma tecnologia que chegou para todo mundo, para grande massa, iníciozinho de 2023, vamos colocar ali, final de 22, início de 23. E hoje eu vejo empresas, eu vejo executivos, eu vejo autoridades subindo com total tranquilidade informações de segredo de justiça, informações de segredos industriais nos modelos, no seu chat públicos ou no seu chat. Mas eu estou login sem. Legal, mas você sabe o que vai acontecer com aquela informação que você está subindo? Não, mas ninguém vai ver. Não, assim, tem uma empresa vendo, tem uma empresa absorvendo aquela informação, então uma empresa usando essa informação para treinar um modelo e oferecer aquilo de conteúdo para outras pessoas. E isso tem a ver com segurança de dados, privacidade de dados, segurança industrial, de segredo industrial, segurança da informação. E a nossa preocupação quando a gente oferece é oferecer a possibilidade de você endereçar essas questões, oferecendo infraestrutura própria, a gente não consumindo essa informação, mantendo as informações no seu banco de dados para avançar como um todo. E, Nelson, como você tem visto a evolução dessa discussão de governança de IA aqui no mercado brasileiro, né? Como você colocou, já são 2 anos, e estamos entrando no 3º ano aí de existência
pública da IA generativa. Muitas pessoas ainda não têm essa conscientização que você comentou de como aqueles dados estão sendo usados, ou não, empresas também, mas há um avanço dessa preocupação, principalmente no setor B2B, né, corporativo. Não, um avanço gigantesco, muito acelerado. A gente está vendo mudanças de comportamento. O nível de conhecimento ainda é muito baixo. As pessoas querem ter IA. E aí quando começa a ter IA, porque como é fácil acessar, tem muita gente acessando de maneira amadora, na física, dentro da própria empresa e subindo dados. Então há uma preocupação gigante de governança para você ajustar a casa, né? Ter um mínimo de controle e tudo mais. Há uma crescente preocupação com isso. Os vazamentos que aconteceram de alguns modelos agora chamaram muita atenção para isso também. Então, eu diria que esse ano vai ser um ano ímpar em relação a essa parte, porque é o ano que passou esse desespero de ter IA. A gente saiu de reuniões que eu ia para clientes gigantescos de falando, eu quero ter IA. Mas eu falei, tá, mas sobre o que ele... Não, eu preciso ter IA, rapaz, você não tá entendendo. Eu preciso mostrar pro conselho que eu tenho IA. Essa é a frase. Agora não. Olha, Leone, eu tenho essa dor mapeada e eu preciso resolver isso o quanto antes. E é interessante que muito das nossas soluções e tecnologias a gente não tem o mérito da ideia. O mérito vem da ideia dos clientes, né? E a gente está lançando agora uma plataforma chamada Amazônia 360. E o Amazônia 360 ele vem para endereçar muito o que a gente acabou de falar de governança B2B. Então imagina, e eu vou fazer analogia, não tem problema nenhum de falar os nomes dos concorrentes, imagina você ter um ChatGPT Premium que você tem lá na sua casa, que você acessa, você está logado, tudo bem, mas você está subindo informações para sabe lá Deus onde. Ou você tem um Copilot que você tem e você sobe essas informações e também essas informações você não tem um controle. Agora imagina você ter um sistema que ele é de fácil adaptação, ele é uma plataforma as a service, que você possa colocar todos os seus funcionários lá dentro por login de e-mail corporativo, que você tem controle do uso de todas a volumetria de processamento daquilo. Granular. Você consegue desenvolver diferentes perfis. E você tem acesso à hierarquia de dados. Certo. Então, eu consigo separar quem acessa o quê. E que todo o documentação e o banco de dados você não suba no Amazônia 360. Você suba na sua infraestrutura de banco de dados com o REG lá dentro e eu só vou fazer chamada por streaming para o modelo. Você vai ter uma IA que vai estar escrito IA do Rafael, powered by Amazônia 360, e você vai estar logado no ambiente seu, usando não somente o modelo grande, mas todos os bichinhos pequenininhos que a gente tem hoje, da família, o Guará, o Arpia e o Golia, e você consegue entregar a mesma experiência de uma plataforma de gestão de conhecimento. Então, alguns exemplos que eu gosto de dar para isso e aí isso vai muito em governança. Imagina você ter toda a sua documentação lá. Agora imagina para o vendedor, chegou um novo produto. Quanto tempo você demora para fazer circular aquela informação para o seu vendedor estar pronto para vender aquele produto? Vai ser nada. Estilo Matrix, aí para o mais velho, pessoal, não sei se vai entender. Você carrega automático, a pessoa já aprende. Então a IA vai estar pronta para isso, para te ajudar no dia a dia e você tem um controle muito maior de atualização de documentação e tudo mais. Isso ganha escala até para empresas, porque se você tem uma holding, a gente comunica. Você não precisa... Uma outra coisa que a gente descobriu, e a gente fala de governança de dados aí. Qualquer lugar, seja público ou privado, o pessoal tem um ciúme do seu banco de dados. Ele não gosta de compartilhar com o coleguinha do lado, é meio regime feudal, sabe? Isso eu achei que era só no setor público, a gente começou a trabalhar no setor privado. Ninguém quer integrar dados. O pessoal quer ter o seu, é uma preciosidade que ele tem. Não precisa mais, não tem problema não, a gente integra, a IA vai integrar. Então, cada um mantém o seu, mas a gente faz algumas pontes para buscar. Isso aí proporciona uma atualização e uma gestão de conhecimento, inclusive, de multi-empresas que pertencem a um grupo e tudo mais. Então, a gente preocupou muito mais com esse contexto. Então, vai ser como um portal onde você pode conectar suas diferentes áreas da empresa com níveis de hierarquia para os diferentes colaboradores, diretores... E só pagando por processamento. Certo. Por pacote de processamento. E
Nelson, uma das coisas, a gente comentou aqui sobre os diferentes modelos que vocês têm hoje, né? Então, vocês já têm modelos de voz para texto, de imagem para texto, um pequeno modelo ali menor, com processamento mais eficiente. Um outro tipo de modelo que a gente viu avançando bastante no mercado são modelos mais voltados para tarefas matemáticas e de lógica, né? Essa é uma área que vocês querem explorar no futuro também? A gente está estudando, ele não está no meu pipeline. E o pipeline para Wide, ele é um pipeline, a gente brinca que a gente tem ano de cachorro. Então, daqui 6 meses é tipo alguns anos. Uhum. Então, no ano semestre 2025, primeiro semestre, não. O que a gente está voltado, e também é uma discussão muito grande, é a replicação de soberania. Sim. Então, o que é isso? Fala assim, a gente já está em conversas muito adiantadas com outros países no sentido literal. Então, governo de outros países ou grandes empresas daqueles países, para levar soberania aqui na América Latina. Então, o Brasil está muito adiantado em IA comparado a grande maioria dos players globais. Não, Estados Unidos, boa parte da Europa está na frente. Mas não está tão na frente da gente e a gente está muito à frente dos outros. Então, a gente tem a oportunidade de exportar inovação e tecnologia. Mas se eu levo a Amazônia para um país, o Amazônia não é soberano lá. O Amazônia mora no Brasil. Uhum. Então, o que a gente está oferecendo é a nossa técnica de datasets, não precisa nem criar o dataset, só me dá o conteúdo, eu vou levar máquina para lá, eu vou treinar o modelo lá naquele país, em parceria com alguma empresa local, eu vou levar todas as soluções que hoje a gente já vem desenvolvendo, e ele vai encurtar o pipeline dele de desenvolvimento, que ele não vai precisar treinar o modelo vai estar pronto, com transferência de tecnologia por alguns anos que a gente passa, e todas as principais features de soluções que hoje são implementadas hoje no Brasil, a gente entrega para desenvolvimento deles e tudo mais. Então esse é um modelo de negócio, esse sim, está muito aquecido para a gente e a gente está focando muito nesse primeiro semestre. E aí os próximos também. Vamos falar um pouco desse tema, então. A gente já conversou um pouco da questão de soberania em vários momentos aqui da nossa conversa, mas até antes da gravação a gente estava conversando, você falou como é impossível prever o que vai acontecer em termos de soberania de tecnologia daqui 3 meses, né? Mas eu queria saber a fotografia hoje, pelo menos, né? Você como uma empresa que atua nesse segmento, lida direto tá conversando com governos, conversando com instituições de governo aqui no Brasil, qual é a preocupação principal que você tem ouvido, né? Onde a gente está nesse tema de soberania nacional de dados e tecnologia, né? Soberania é uma grande preocupação. O contexto geopolítico tá quente. E ele traz, ele gera uma preocupação muito grande, porque a IA vai estar cada vez mais em qualquer lugar e ela vai gerar uma dependência daquela tecnologia. E a preocupação desses stakeholders se vai me gerar uma dependência grande da tecnologia, eu não posso que essa dependência seja ligada a um agente externo do meu país. Porque se a acessão desse serviço, eu paro de funcionar o setor público, eu paro de se funcionar um banco, eu paro de funcionar áreas estratégicas de um país. Então é uma discussão muito, muito quente em relação a isso. Na minha avaliação, isso não vai mudar, é uma preocupação grande. A chegada do DeepSeek, por um custo mais baixo, eu brinco que ele me ajudou muito, porque ele conformou a minha tese que eu não gastei bilhões para desenvolver, mas ele mostrou que para muitos países que achavam que tinham que gastar bilhões de dólares para ter algo soberano e nacional, seja ele setor público ou setor privado, ou em parceria público-privada, é possível. Se é possível, então começou a acelerar, e aí o nosso telefone não para de tocar. Então há uma preocupação, não é só no Brasil, é uma discussão global, que a IA ela veio para ficar, ela gera no setor público uma coisa que, para países em desenvolvimento e países pobres, ele é um diferencial nunca antes alcançado para a gente. O que significa? A matemática de qualquer país que nem a gente eu preciso aumentar custo para gerar impacto ao cidadão de algum tipo de benefício social ou prestação de serviço. Só que agora com a IA eu tenho uma eficiência muito maior, eu tenho redução de custo, porque eu tenho a burocracia, eu consigo transformar em processamento, ou seja, eu tenho mais eficiência, então eu tenho redução de custo. Quando eu gerei redução de custo, eu tenho mais eficiência, eu estou conseguindo gerar a matemática de eu economizo dinheiro e eu gero mais impacto para a sociedade. E isso, se você fala para uma Suécia, que o upgrade é do 99 de qualidade de vida para 99,3, o impacto não é tão grande.
pra gente, eu tô mudando a vida de muita gente na ponta da linha. Então os países enxergaram isso, é uma oportunidade de saving financeiro e gerar mais impacto social. Então isso aí é uma preocupação grande e ela tem que estar atrelada à questão de soberania. E é por isso que eles estão discutindo. E qual você colocaria como você colocaria a posição do Brasil nesse cenário hoje, né? A gente tem uma empresa como vocês, iniciativas que buscam gerar essa tecnologia soberana, existe projetos para criar uma infraestrutura soberana também, uma nuvem soberana no Brasil. Quais são os desafios que o país ainda tem para conseguir criar para de fato garantir que exista essa soberania tecnológica para alcançar todos esses objetivos que você colocou agora? Vamos colocar lados positivos e não tão bons. Vamos pro lado bom. A gente tem muita gente boa, cientista, muito cientista bom. A gente não está perdendo de nenhum player global na capacidade de nossos cientistas desenvolver inteligência artificial aqui. Eu tenho o maior orgulho de falar que o Amazônia foi criado 100% por cientistas brasileiros. E a gente tem outros cases aqui, na UFG, em Campinas, na URGS, que é o nosso principal parceiro, que estão desenvolvendo no Nordeste, estão desenvolvendo várias coisas fantásticas. Então, no que tange a aspecto técnico de cientistas, a gente está muito bem. Outro aspecto positivo, a gente tem uma facilidade de acessar energia limpa e renovável. O Brasil é o player em relação a isso. A gente sempre foi onde a busca por energia renovável e limpa está cada vez maior, nós somos o principal player do mundo. Então essa é uma baita vantagem competitiva. E aí você está falando de hidrelétricas, energia fotovoltaica, eólicas e tudo mais. Vamos para o outro lado. A gente não tem infraestrutura. Então está tendo uma corrida muito grande para a construção de data centers. O governo, e é uma natural de governos, então o nosso governo ele é lento nas decisões. No mundo de inteligência artificial, se você demora para tirar do papel 1 ano, 2 anos um projeto, o mundo é outro daqui 2 anos. Lembra, o mundo em 2 anos mudou completamente e vai continuar mudando. Então, a falta de celeridade, ela acaba atrasando. Para nossa surpresa, e aí a gente tem projetos estruturantes de infraestrutura e tem demandas de soluções. As demandas de soluções dos agentes públicos, ela está muito bem preparada, ela está vindo redonda e a pauta é agora. E está tendo uma busca muito grande por isso. Isso resolve, endereça o problema das soluções e é fantástico. Quando a gente fala da oportunidade que talvez a gente deixa de estar aproveitando, de ter uma referência de infraestrutura de IA no nosso país, poderia ser bem mais rápido. O Brasil tem condição? Tem. A gente está muito atrás dos outros? Não está. Mas o tempo e o timing pode deixar a gente atrás ou não. Uhum. Você falou sobre o país ter um grande número de cientistas participando desse desenvolvimento, né? E existe essa capacidade técnica. Mas, ao mesmo tempo, é um país que sofre muito com escassez de mão de obra para a área de tecnologia. A gente que conversa muito com empresas dessa área ouve isso quase que diariamente aqui, né? Isso é uma questão problemática para o desafio de soberania tecnológica? É gigantesca. Vamos separar tecnologia e IA. Uhum. São bichos semelhantes, mas não juntos. A gente tem muito dev, a gente tem muito DevOps, isso a gente tem. A gente tem e continua trabalhando, os nossos caras são muito bons. IA, eu não tenho no mercado para pegar, a gente forma em casa. Então a gente está trazendo muita gente direto da universidade, por isso as parcerias, para trazer e para formar. Hoje há uma demanda gigantesca e falta gigantesca de mão de obra. Não tem disponibilidade. Não sei se você viu, acabou de sair notícia do UFG que a nota para entrar no curso de inteligência artificial foi muito maior que o de medicina, que foi uma mudança de paradigma. A gente acredita que precisa acelerar muito isso na formação desse tipo de curso e tudo mais, voltado para o mercado, voltado para desenvolvimento, para que consiga contemplar algo que não é que vai diminuir. A tendência é cada vez aumentar numa progressão geométrica. Então há uma demanda latente pronta para isso. Uhum. E em termos de arcabouço legal para habilitar toda essa transformação, a gente comentou rapidamente sobre a PL 2338. Como você avalia que está a situação brasileira hoje? A gente tem o que é necessário? As discussões estão ocorrendo no âmbito legislativo? Ou a gente está aquém? A gente nunca vai estar satisfeito com 100% da regulação. Porque a gente pensa com um pouco do olhar aqui. Eu acho que ela está endereçando uma questão muito importante de direitos autorais e privacidade de dados. Estão buscando o setor privado para conversar, não estavam.
E quando você só tem o lado público conversando, que vai impactar diretamente o setor privado, é uma preocupação, estão conversando. Eu acho que a minha preocupação maior é, você sim tem que ter algum tipo de regulação, não pode ser uma coisa completamente anárquica, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado para você não impedir a inovação. Então essa é a nossa preocupação. Os decisores, lá no fim do dia, eles têm que lembrar que aquilo que foi decidido, ele impacta a ponta da linha do empresário que está desenvolvendo tecnologia, do cientista que está desenvolvendo tecnologia. Então, a falta de uma segurança jurídica, ela também é preocupante. A insegurança jurídica ela é preocupante. Por isso a regulação ela é necessária. Mas você também não pode apertar demais a corda, que em vez de você ajudar, você vai acabar atrapalhando. Então essa é a nossa preocupação hoje. A gente é um ator que está discutindo isso, junto dentro desse contexto, e a gente traz essa preocupação. Então, sim, tem que regular. O AI Act foi o exemplo, o AI Act apertou bastante, agora estão dando uma afrouxada, e a gente tem que achar um meio termo que ele adeque a questão de segurança jurídica, mas não impeça o Brasil de crescer, as empresas continuarem desenvolvendo inovação. Certo. Bom, Nelson Leone, CEO da Wide Labs, muito obrigado por estar aqui com a gente, acho que foi um papo excelente. Obrigado. Obrigado demais pelo convite, Rafa, é bom te reencontrar e adorei o papo e estamos disponíveis sempre para esse tipo de conversa, fantástico. E o primeiro episódio da primeira temporada do IT Forum Leaders vai ficando por aqui. Queria te agradecer também pela audiência. Continua acompanhando a gente lá no itforum.com.br e também nas nossas redes sociais, é claro, aqui no nosso canal no YouTube. Até mais!